Olá pessoa que busca por uma obra diferenciada, ou que só clicou aqui de curioso. Hoje eu vos trago uma obra um tanto quanto diferente, pois o nosso protagonista reencarnou como um monstro Rank S e foi adotado por uma elfa de grande respeito, a qual me surpreendeu, pois não era nada do que eu pensava ser. Mas sem muito enrolação, bora para o resumão. Caminhando machucado em uma masmorra cheia de monstros, estava um felino já em seu limite, devido a ter lutado contra muitos monstros. Ele precisa sair logo dessa masmorra, pois o seu machucado era grave. De repente, ele ouve passos. Uma pessoa estava ali. No estado que se encontrava, ele seria facilmente eliminado, mas isso seria melhor do que ser devorado por monstros. Entretanto, para sua felicidade, o que surge ali é somente uma garota elfa, que ao notar, rapidamente fica preocupada. Cidade Labirinto. Este é o nome desta cidade, rodeada por uma parede exterior alta e de aparência robusta. Os canais de água se estendem por toda a cidade e seu meio de transporte chegou até a se tornar uma atração turística famosa. Mas, esse não é o motivo que faz as pessoas visitarem a cidade. Mas então, o que é? Assim como o nome diz, é pelo labirinto. A grande muralha prende os monstros. No entanto, a cidade floresce, e aventureiros de toda parte do reino vêm tentar a sorte na cidade. Mas, em um canto da cidade, em um quarto de uma certa pousada, um monstro acorda. Confuso, ele logo lembra que deveria ter morrido na masmorra. Então, onde ele está? É então que, de repente, por notar que ele acordou, uma linda moça se aproxima para o ver. A linda elfa estava feliz que o gato parecia bem, enquanto mesmo pensava que ela era um anjo, e havia aceitado que talvez tivesse morrido mesmo. No entanto, aliviada por ele estar bem, a garota agora fala que ele a assustou, pois quando foi na masmorra na missão passada, o encontrou caído e machucado. E o pegando em seus braços, ela o levanta, o abraça e começa a fazer carinho. Mas, ainda assim, ele não parecia estar gostando. E em sua cabeça, ele apenas estava surpreso com o tamanho daqueles melões, e que a garota o está tratando como um simples gatinho perdido. Mas mesmo ele sendo um monstro ou não, por dentro ele é um humano. E enquanto pensa nisso tudo, vai ficando cada vez mais à vontade. Ela não só o salvou, como também cuidou de suas feridas. Porém, interrompendo seus pensamentos, ela o puxa para mais perto e deita na cama para dormirem juntos. Agora ele se recorda de quando chegou nesse mundo, em uma caverna sombria. Ele é um Beman, um monstro Rank S, e logo que apareceu ali, um grupo de monstros já surgiram para o atacar. Mas, procurando por uma habilidade forte em seus status, ele acha, e simplesmente faz churrasquinho deles. Após esse feito, ele nem consegue acreditar que é tão forte. No entanto, isso é esperado de um monstro Rank S. Mas, ele precisa sair dali logo, pois assim como os monstros anteriores o confundiram como comida, outros podem aparecer também. E após caminhar bastante, ele encontra os restos de um slime derrotado, o que já faz suas barrigas roncar e ele babar. Dessa forma ele decide tentar comer aquilo. Mesmo possuindo um estranho cheiro, ele morde, e surpreende. É doce, e agora não consegue mais parar de devorar aquilo. Após terminar, ele se pergunta como acabou nessa condição. Um cara que já foi tão orgulhoso como ele. No entanto, olhando suas skills, ele percebe que obteve uma nova skill, e também um aumento nelas. Sua skill nova chama-se Absorção. E atestando, ele suga os restos do slime que havia devorado e o guarda para mais tarde, assim se surpreendendo mais uma vez com suas habilidades. Mas, ainda assim, agora que está em um corpo de um monstro, ele lembra o quão realmente abençoada é a vida humana. Ele era uma pessoa orgulhosa. Ele tem que ser mais forte. Por isso, começa a enfrentar monstros de nível baixo, desafiando e derrotando primeiro uma serpente venenosa Rank C, depois uma espécie de dragão inferior Rank B. Após isso desafiou um minotauro Rank C+, e então encontrou com um golem extremamente forte que o fez perceber que não pode derrotar seres mais fortes que esse, pelo menos, não até ele se acostumar com esse corpo. Com o fim de sua caçada ele obteve diversas habilidades novas, e embora ele seja acostumado com humanos, ele gostaria de não ter que enfrentar um se possível. E após caminhar por algum tempo, ele encontra um baú que logo prende sua atenção, mas, achando que não teria utilidade pegar seja o que tiver ali, ele se convence a prosseguir. No entanto, sua vontade é maior e ele volta. Após abrir, ele se depara com um grande diamante e decide pegá-lo para si. Entretanto, o esperado logo acontece e ele é teleportado para outro lugar. Ele estava em um lugar escuro e com uma sinistra atmosfera. Aquele cristal possivelmente era de teleporte. Mas, agora não era hora para pensar nisso, pois havia ali algo que era muito mais forte que ele, e estava cada vez mais perto. Ele tenta se esconder nas sombras, quando de repente ouve uma voz perguntando quanto tempo ele pretende ficar em cima dele. Ele cai de onde estava,
e aquela misteriosa criatura estava furiosa por ele perturbar seu sono. Apenas o encarando ele sentia todo o terror. Aquilo era um dragão da terra, um monstro Rank S, que rapidamente o ataca com suas garras, e o deixa sem escapatória, a não ser usar a habilidade Corpo de Ferro, obtida do Golem. Entretanto, ele é jogado longe, e seu Corpo de Ferro apenas o impediu de ter uma morte instantânea, o que faz o dragão o elogiar, mas ainda assim, o subestimar, pensando que morreria logo, quando o gato aproveita a oportunidade e o ataca, atingindo um de seus olhos. E aproveitando essa oportunidade para usar suas forças restantes para fugir o mais rápido possível pela brecha no teto, usando da habilidade de voo do dragão Rank B que havia derrotado no começo, enquanto o dragão da terra manda voltar imediatamente, mas ele obviamente não voltou. E então voltamos para o presente, com ele acordando entre aqueles dois melões e percebendo que caiu no sono, e apenas permanece quietinho no lugar. Após um tempo a garota elfa também acorda e o deseja bom dia. Se ela não tivesse salvado ele, agora ele estaria morto. E depois de o acariciar um pouco, ela decide ir se trocar, e ele percebe o quão linda ela é. E essa cena me lembrou muito aquela de Goblin Slayer. Isso animado seria maravilhoso. É então que ele lembra que essa garota é uma aventureira, o que o faz se perguntar como ela se move por aí equipada com esses melões enormes. Depois de se equipar, ela avisa que está indo, mas o vê mais tarde, e que vai deixar a janela aberta para ir e voltar sempre que quiser. Além disso, ela também comprou um pouco de leite e vai deixar ali caso ele queira. E então ela vai embora. Ele então começa a pensar sobre tudo que houve, pois ela o salvou, e não só isso, como também dormiu com ele e lhe deu leite. Por isso, de agora em diante, ele deve servir essa garota. Ele jura que a protegerá como um cavaleiro. Isso é o que decidiu fazer com essa nova vida que lhe foi dada. Por isso, parte em busca de encontrá-la na cidade. E após alguns minutos, ele rapidamente a encontra, pois por sua aparência angelical, ela se destaca e chama a atenção em meio à multidão. E ao passar por alguns caras, ele ouve eles comentando sobre aquele grande par de melões não ser desse mundo, e sorte deles que aqui não é a masmorra, ou ele os faria calar a boca. Mas, já próximo de sua mestre novamente, ela está agora em um porto de transporte, e então ele finalmente ouve o nome dela, que é Arya. Ela é uma Rank D, e enquanto estava embarcando em uma velocidade incrível, o Behemoth também embarca, e após um tempo navegando, eles param no labirinto, o qual Arya chega enfrentando 3 monstros de uma vez com extrema maestria, sem direito de contra-ataque. Assistindo aquilo tudo, nem mesmo o Behemoth sabe o que houve. Ela luta com as adagas, e isso deveria ser bem difícil, mas a sua mestre conhece o básico, sem contar com sua velocidade de mudança de armas e de corte. Esse tipo de coisa só pode ser o uso de uma habilidade especial. E sem muita frescura, ela mesma corta as partes que serão mostradas como prova de sua caça, como a orelha de Goblin. Mas, para o Behemoth, aquele é um trabalho sujo que ela não deveria fazer com suas lindas mãos. Acabando de pegar tudo, ela fala que agora poderia ir para o próximo andar, mas, ao ouvir isso, o Behemoth entra em choque, pois ele sabe dos perigos do labirinto. Entretanto, ela logo descarta essa opção, e foca em caçar mais um Goblin, para assim completar sua missão. E já localizando sua vítima, ela avança e rapidamente o finaliza. Ele pensou que lutar com aqueles melões fosse difícil, mas se enganou. Aqueles melões são um mistério. De repente, mais um Goblin aparece, e ela já estava se preparando para avançar novamente. No entanto, aquele não um Goblin comum, e sim um Mago Goblin, o qual certamente iria acertar em cheio com sua magia. Isso se o Behemoth não estivesse ali para anular sua magia, e ainda o contra-atacar com uma lança de gelo. E assistindo aquilo e reconhecendo aquele que ela pensava que era somente um gatinho, ela se assustou, e rapidamente percebe que ele era um monstro, e que ainda usava magia. Triste por ter sido descoberto tão cedo, o Behemoth apenas queria servir sua mestre um pouco mais. E já voltando do labirinto, ela está o tratando com ainda mais carinho, e ele não entende nada. E voltando em alguns momentos antes, naquele momento ela se aproximou dele que estava extremamente sem demonstrar mais nenhum medo. Ela apenas o agradeceu por a ter salvado. E já no presente novamente, o remador não conseguia parar de sentir inveja daquele gato. No entanto, a visão não deixava de ser maravilhosa. E já de volta na cidade labirinto, no distrito do mercado, enquanto o Behemoth relaxava nos melões, a Arya passeava pela guilde, e é facilmente reconhecida pelas pessoas, os quais estão sempre elogiando sua aparência e outras coisas. Mas descansando nos melões, o nosso gatinho logo avisa que jamais permitiria esses pervertidos chegarem perto. No entanto, ele não deixa de achar aquele um lugar maravilhoso. É então que, de repente, aparece um aventureiro atrapalhando seu caminho, e a chama para entrar na sua equipe. E como ela não fala nada, ele começa a repetir o pedido e se aproximar dela. Todos ali parecem já conhecer o tipo de cara que ele é, e suas intenções logo ficam óbvias, mas Arya recusa o pedido. No entanto, ele não desiste e já estava com sua mão boba para tocar.
Notando como sua mestra estava, Bemomoth rapidamente morde a mão do folgado, é jogado para o alto, mas continua e cai no rosto do homem, o arranhando todo. Só então ele volta para seu lugar de descanso, enquanto o homem, furioso, fala que vai o matar e retira sua espada ali mesmo. Entretanto, uma pessoa alta aparece, segura sua espada, e então pergunta por que ele está sacando sua espada dentro da guilde. E ao ver quem segurou sua espada, o folgado logo se assusta, pois era Ana. Sim, ela é a recepcionista da guilde e um aventureiro Hank Bearia fica feliz que ele apareceu, enquanto Bemomoth e o homem folgado ficaram em choque, pois Ana ainda guarda a resposta para sua pergunta. Mas, não tendo uma resposta que o salvasse daquilo, ele saiu correndo, enquanto Arya e Ana apenas assistiam sem entender nada. Após isso, Arya agradece pela ajuda, e Ana apenas fala que, caso ela se meta em problemas, é só chamar. Bemomoth então nota que Ana é um amigo de Arya, então começa a relaxar. Mas, tendo notado as ações daquele gatinho, Ana fala que ele é bem promissor, e se comportou como um cavalheiro. Arya então conta que ele a salvou agora há pouco de um goblin mago na masmorra, e usou uma habilidade mágica para isso. E percebendo estranho nisso, Ana começa a analisar o gatinho, e o mesmo começa a ficar preocupado, pois como um monstro, se ele for descoberto, será morto. Ana então chega à sua conclusão, um gato que usa magia e com pelo rajado laranja. E esse só pode ser. E já aguardando seu fim, Bemomoth espera pela última palavra, mas, o que ouve é que ele só pode ser um gato elemental, e Arya concordou na mesma hora, pois já possuía suas suspeitas. Pensando que seria seu fim, Bemomoth agora respira fundo. Um gato elemental nesse mundo não é um monstro, e sim um animal que compreende a língua humana e usa manipulação de magia. E mostrando ele para os outros aventureiros, sim, com certeza eles estão olhando para o gatinho ali. Após isso, Arya então decide, e diz que seu nome será Tama, e que de agora em diante ele será seu bichinho de estimação oficial. No entanto, enquanto o nosso gatinho estava feliz por ter se tornado seu bichinho de estimação, o que Arya queria com aquilo era algo um tanto quanto maluco. Ana fala que gatos elementais podem crescer até 2 metros, podem mudar de sexo, e acabar atacando Arya durante a época de acasalamento. E ouvindo tudo isso, Arya diz que estava tudo bem, e até mesmo pediu para o Tama ficar grande logo. Meu Deus, Taradona oficial. E se não foi o suficiente para entender, ela deixa claro que eles irão fazer muito Nia. Isso chocou até mesmo Ana, o qual a lembra que ela veio ali para reportar a sua missão de caça aos goblins. Ela entrega as orelhas dos goblins e Ana confirma que ela conseguiu caçar 10, e então a manda ir esperar no embanco do bar. E vendo isso como uma oportunidade, os caras começam a chamar por Arya para sentar com eles, mas, como sempre, ela recusa e se retira para o canto da guilde. Ela então começa a brincar com Tama, fazendo carinho na sua barriga. O problema se inicia quando essa maluca começa a fantasiar novamente, mas Tama logo solta um grito e começa a querer vazar dali. Só então ela volta à realidade. Já indo embora, só agora eles percebem que já anoiteceu, e Arya então pede desculpas para Tama por antes. Agora eles vão para casa, mas antes disso, vão comprar o jantar. E passando em frente a umas barraquinhas, os vendedores começam a chamar por ela. Um vende espetinhos e o outro ensopado. Ela se aproxima da barraca, compra 5 espetinhos e um ensopado. Mas os vendedores deram muito mais do que ela pediu e disseram que isso é porque ela é uma cliente especial. E se aproximando mais perto de Tama, um dos vendedores começa a usar o Tama de desculpa para encarar os melões nos quais ele estava em cima. Mas percebendo isso e já se preparando para o atacar, Tama é rapidamente impedido por Arya, que o manda ficar quietinho até eles chegarem em casa. Assistindo aquela cena, os vendedores não deixam de querer ter nascido um gato. Já em casa, Tama estava relaxando na cama, e Arya o chama para comerem juntos. Ela lhe serve os espetinhos enquanto pede para ele comer bastante e crescer logo, e para sua surpresa, ele adorou comer aquilo. E enquanto comia, Arya começa a falar que hoje é um dia maravilhoso, pois ela foi salva na masmorra por Tama, e descobriu que ele é um gato elemental. E olhando ela bebendo sozinha, Tama não deixa de achar aquela cena triste. Entretanto, é melhor do que ela beber com pessoas estranhas. Um tempo depois, já bêbada, e olhando Tama se limpando sozinho, ela pergunta por que eles não vão tomar banho juntos. E já com tudo pronto, ela o chama novamente. Mas como ele, um orgulhoso cavaleiro, poderia tomar banho com sua mestre? Entretanto, acha que não pode ignorar isso, até porque é um pedido de sua mestre. Por isso, ele aceita e vai, usando da desculpa de que precisa se manter perto da sua mestra, caso algo aconteça. Mas antes de chegarmos nisso, voltamos para alguns minutos atrás, com Arya cantarolando enquanto caminhava até as termais e Tama repetindo em sua mente que está ali apenas se algo acontecer. Eles então chegam na entrada,
E mesmo sendo tão tarde, a moça fala que Arya pode ir, e que curta o banho, ela e o seu gatinho. E enquanto Arya se trocava, Tama continuava a repetir que está ali apenas como um cavaleiro, mas ele não engana ninguém. Enfim, ambos entram no banho e meio cabisbaixa. Arya pergunta para Tama se ele acha que ela ficou forte. Ela conta que o país em que ela nasceu foi atacado por tropas demoníacas anos atrás. Mas nesse dia ela foi salva por uma linda elfa guerreira, que depois se tornou sua mestra. Refletindo sobre, Tama lembra mesmo de um guerreiro que salvou um país inteiro sozinho, chamada Mestre Fencer. Arya quer ser igual a ela, mas ainda hoje precisou ser salva por Tama quando as coisas complicaram. Entendendo sua frustração, Tama se aproxima de seu rosto para confortar, enquanto fala para si mesmo que irá protegê-la até o dia que conquistar suas ambições. No outro dia, eles foram visitar a loja de armadura, e a ferreira a cumprimenta animadamente. Seu nome é Vulcan, e ela é uma amiga de Arya, mas difícil de se achar por ali. Vulcan fala que estava por ali hoje porque estava terminando um pedido especial. E ao se aproximar de Arya, Vulcan logo nota o gatinho a encarando, e Arya o apresenta como Tama. Ela fala que ele se tornou seu bichinho de estimação ontem, e que ele é um gato elemental. Ouvindo isso e ficando cada vez mais animada, Vulcan pede para o segurar também. E já nos melões? Não parecem tão grandes, mas também não parecem tão pequenos. Eu diria que são abacates. Enfim, já nos abacates da Vulcan, Tama se espreguiça e relaxa, enquanto as garotas acham aquilo extremamente fofo e que parece até um sonho. Ouvindo isso, Tama concorda, mas que isso é mais um sonho para ele do que para elas. De repente Arya chama por Vulcan e vai direto ao ponto, pois ela gostaria de perguntar uma coisa. Ela quer saber se Vulcan poderia criar uma armadura especial para o Tama. Ela pergunta se ela por acaso pretende lutar junto com um gato elemental, e extremamente ansiosa, Arya diz que sim. Observando tudo isso, Tama se sente honrado por ela pensar tanto nele. Por ter sido confundido com um gato elemental, ele não pode usar habilidades defensivas, ou será descoberto. Entretanto, ao usar uma armadura as coisas mudam, pois assim pode cumprir com seu dever e ser um escudo para sua mestra. Esse pedido da Arya deixa Vulcan extremamente empolgada, pois nunca havia feito armadura para animais antes, e por isso fica um tempo só planejando o design. Na manhã do outro dia, Tama acorda no melhor lugar possível, e Arya lhe deseja bom dia. E enquanto se espreguiça, Arya pede para que ele a mime bastante hoje, e pensando no que fazer, ele tem uma ideia. Tama lambe a orelha pontuda de sua mestre, se perguntando se ela ficaria feliz com isso. É então que ele se assusta e pula da cama. Arya estava pedindo por mais, e agora Tama percebe que ela não é só um elfa, e sim uma tarada. Ela o pega, e ele pensou que estava tudo acabado, até que começam a bater na porta, e assim Tama foi salvo. Arya abre a porta e Vulcan fala que terminou o pedido e estava ansiosa para entregar o mais rápido possível, por isso pede desculpas por ter aparecido tão cedo. Ela trabalhou a noite toda nela. Ela então entra e mal podem esperar para colocar logo a armadura no Tama, o qual fica grato por não precisar pagar por aquilo. E sem muitos problemas, a armadura ficou perfeita, e é impossível negar que ele ficou super fofo mesmo. Mas Vulcan não fez só isso, pois também reparou as adagas da Arya. Após receber o seu pagamento, apenas restou uma Vulcan sonolenta que se retirou logo para casa, deixando assim somente Arya e Tama, os quais estavam ansiosos para a próxima missão. Já na dungeon, após andar somente um pouco, eles logo encontram 5 goblins, e o primeiro já é recebido com uma voadora, enquanto os 2 mais próximos são rapidamente finalizados, e resta somente mais 2, Tama os derrota sem problemas. Um tempo depois, ainda caçando goblins, Arya finaliza o último, e com esses foram 20 goblins. Arya fala que, agora que tem Tama na retaguarda, ela pode avançar com toda a força, e Tama apenas estava feliz que Arya conseguia cuidar de tudo rapidamente, pois mesmo que ele seja um Behemoth, seu corpo ainda é jovem, então não se compara à velocidade da sua mestra, além que não pode usar nada além de magia elemental. E por terem chegado tão longe com facilidade, Arya chama Tama para eles explorarem o próximo andar, e ele apenas a segue. Chegando no próximo andar, eles logo se deparam com um orc, o qual rapidamente é enfeitiçado pela nossa elfa tarada, mas mal sabe ele está no mangá errado, pois após ficar com raiva do rosto de desprezo na Arya, ele ataca. Ela desvia sem problema nenhum, e em apenas um contra-ataque com Tama, eles vencem rapidamente. Enquanto Arya relaxava por mais um vitória, Tama se aproximou do monstro e estava pronto para dar uma mordida após muito tempo se o fazer, mas é impedido por Arya, a qual fala que se ele comer essa carne vai acabar machucando seu estômago. E assim ele logo percebe que não vai conseguir aumentar suas habilidades desse jeito. Eles então voltam para a guild, e Arya estava mais feliz que nunca pelo seu progresso. No entanto, Ana fala que ela deveria ir para casa hoje, mas já era tarde demais, pois Kassaman já a viu, e fala que estava à sua espera, pois veio trazer más notícias.
e ao mostrar o cartaz para Arya, ela fica em choque, pois era um decreto pela cabeça de Tama, isso por ter ferido o filho do barão. Cara, por que sempre ter esses personagens malditos nas obras? E ainda nos braços de Arya, que tremia, Tama percebe que essa situação está complicada, pois ninguém ali pode fazer nada, e Kasama até já se sentia vitorioso. Tama pensa que poderia simplesmente correr para salvar sua vida, isso certamente é uma opção, mas como um cavalheiro ele não pode abandonar seu voto de servi-la. O que deveria fazer? Enquanto pensava sobre, Kasama pergunta a Arya se esse gato é mesmo tão importante assim, e, desesperada, ela fala que sim, pois ele é como um filho para ela. Por não poder apenas acabar com aquele cara ali, Tama só observar, até que Kasama propõe um duelo, e Tama já nota sua intenção. Kasama explica que os sentimentos dela pelo seu bichinho chegaram até ele, mas ainda assim, não pode revogar descuidadamente o decreto que já se tornou público. E é nisso que o duelo entra, pois se ela vencer, ele revoga o decreto. Ele fala que não precisa ser num contra um, pois ficou sabendo que esse gato elemental está lutando junto dela, por isso ele a deixa o desafiar junto dele. Ela até reflete que, junto de Tama, certamente conseguiria, mas seus pensamentos logo são interrompidos após Kasama informar os termos. Se ela ganhar, ele revoga o decreto, mas se ele ganhar, a tomará como sua esposa. Dito isso, ele pergunta se ela concorda com os termos, e não sabendo mais o que fazer, Arya concorda. Ela aceita o duelo, mas não consegue terminar de falar, pois cai em lágrimas. Tama, após assistir tudo isso, permanecia quieto, pois aceitou que foi mesmo sua culpa por ter arranhado o homem. Ele não pode nem mesmo proteger sua mestre, isso é culpa dele. Entretanto, pelo crime de fazer sua mestra chorar, Kasama pagará. Já com todos prontos, Ana então declara que agora inicia o duelo entre Kasama, aventureiro Rank C, e Arya, aventureira Rank D e seu bichinho, Tama. Após deixar claro os termos do duelo, Ana pergunta se algum dos dois possui alguma objeção, mas ambos respondem que não. Enquanto isso, Tama, furioso, queria matar Kasama com apenas um golpe logo, mas ele não podia o fazer. Após isso se inicia o duelo. Tama começa atacando com uma lança de gelo, entretanto, sem sequer se mexer, Kasama fala que é inútil, e assim mesmo se comprova ser, pois a lança apenas desaparece. Ele então mostra que possui um que o protege de magia. Esse é um anel de família que ele ganhou quando ainda era pequeno, e isso torna poderes mágicos inúteis contra ele. Kasama então avisa que seu bichinho é inútil contra ele, mas Arya não desiste, e aplica aceleração em si mesma para atacar, entretanto, ele desvia, pois mesmo ela sendo muito rápida, seus ataques são muito simples. Ainda assim, ela pelo menos conseguiu desviar do seu chute, o qual pegou de raspão apenas. Mas, avisando que se isso for tudo que ela tem, Kasama fala que já venceu. Mas tentando o impedir de avançar, Arya joga algumas kunais. No entanto, ele veio ali preparado, e impede sem problemas o seu ataque, e em seguida avança para sua vitória. Mas Tama não pode permitir isso, por isso ele pula na frente do ataque e usa da sua armadura para pará-lo, mas o impacto ainda surgiu efeito. Mesmo cambaleando, Tama ainda era o cavaleiro de Arya, e por isso continuou impedindo os ataques de Kasama de novo e de novo. No entanto, Arya não conseguia mais suportar ver aquilo, e Tama aparentava estar no seu limite, e ainda é chutado por Kasama, o qual fala que se Arya aceitar ser sua noiva, ele poderia até poupar a vida de seu gato elemental. E era isso mesmo que Kasama queria, pois nesse momento Arya começa a refletir sobre essa opção devido à condição de Tama. E percebendo que terá que usar uma habilidade não elemental logo, Tama se prepara para o pior cenário. E em um piscar de olhos, ele joga Kasama longe, com o que parecia ser somente um rugido, ele quebrou Kasama e todos ficaram sem entender nada. Arya, surpresa, pergunta se foi ele que fez isso, mas Tama estava exausto e mal conseguia miar. Por isso Arya o coloca gentilmente no chão e se aproxima para finalizar Kasama, o qual fala que mal consegue se mexer. Entretanto, Arya não se importa e finaliza o duelo. No fim, Kasama ainda teve um pela de uma vista, a qual nem posso mostrar para vocês aqui. Procure no capítulo 6 e entenderão. E assim, Arya e seu bichinho, Tama, vencem o duelo, e ela rapidamente faz Tama beber uma poção. Mais tarde, já de noite, eles estavam comemorando com um belo jantar, mas Arya parecia estar mal por algum motivo. É então que ela grita o nome de Tama, o pega em seus braços e o agradece por a proteger novamente, mas que ele não deve fazer algo tão perigoso novamente. Porém, ela não precisa se preocupar, pois agora Tama possui mais cartas na manga, pois segundo Ana, aquela habilidade usada por Tama foi uma habilidade racial. Por ser tão poderosa, ele não vai mais chegar próximo da morte tão facilmente. E por ele ter sido aquele que se machucou mais, e ainda assim estar tentando animar, Arya o acha ainda mais adorável. No entanto, vamos parar por aqui. Curtiu a obra? Quer mais vídeos? Então inscreva-se no canal, deixe o like e um comentário. Dito isso, até a próxima!